E se eu te disser que tudo que é escrito no LinkedIn é mentira? A gente vai dar uma olhada no post da Aline, que a Aline está aqui reclamando de ter que usar o LinkedIn para conseguir fazer uma mentoria de carreira. Mas e se eu te dizer que quase metade do lá é mentira? Dá uma olhada aí. Ela acha o LinkedIn tóxico mesmo sendo mentora de carreira. Vamos ver aqui, ó. Tóxico, mesmo sendo uma mentora e mesmo ensinando as pessoas a mexerem lá. A gente sabe que o LinkedIn tem uma parte que é de vagas, tem seu perfil profissional, que você se candidata a vagas, os passarinhos. E a parte da rede social é assim que estraga tudo. Por quê? Sabemos que o ambiente corporativo é cheio de pessoas insatisfeitas, empresas tóxicas, empresas que estão reduzindo custos ali, ou seja, fazendo mais com menos pessoas. Então, o que a gente vê ali na rede social, no LinkedIn, se você fica um pouquinho no feed, é pessoas extremamente felizes, muito parecido com o Instagram também. Pessoas totalmente gratas, pessoas sendo promovidas, pessoas com os projetos mais blaster up, quando, na verdade, a gente sabe o que tem por trás dos bastidores. Eu tenho um colega que ele é totalmente seguro no serviço. A liderança dele, ele reclama. Calma. O que tem por trás dos bastidores? Comenta aqui que eu quero saber. Eu sei. Se tirar raio-x de algumas pessoas, tá saindo uma outra segurando, assim, ó. Tá segurando ali, ó. Vou falar na perna pra não ficar, né, indecente muito cedo, né? Mas enfim, você entendeu onde eu quero chegar. Pra caramba da liderança. Só que essa semana ele fez aniversário de empresa. O que aconteceu? Ele fez um post maravilhoso. Aquela LinkedIn Disney que todo mundo conhece, sabe? Que tudo é flores e tudo mais. Falando muito bem do líder dele, falando muito bem da empresa, falando o quanto que é grato por esse tempo todo. Só que quando, na verdade, a gente sabe o que tá acontecendo por trás dos bastidores. Então, assim, você tem que ser intencional pra usar o LinkedIn. Você tem que ir ali, fazer a sua parte, ou seja, buscar a sua vaga de trabalho, ou então fazer o seu network e sair fora dali. Porque senão você também vai ser intoxicado. Afinal de contas, que países maravilhosos, que empresas sensacionais são essas? Não é bem assim aquela tudo great place to work. E aí tem aquela galera que tá procurando emprego, vendo que todo mundo tá sendo bem sucedido e é consumido, por isso que eu falo, um tanto tóxico aquele ambiente. Se você não souber usar de forma estratégica, chega lá, faça a sua busca, faça seu post pra manter o seu network, se candidata a algumas vagas de emprego e ó, mete o pé de lá. O que eu acho? Agora, querida Aline, concordo com você, mas me diz uma coisa. Será mesmo que o que escrevem no LinkedIn é verdade? É tipo aquele parada assim, estava andando na rua hoje, pisei num cocô de cachorro. Isso me lembrou do dia em que eu não consegui dividir a minha atenção da minha equipe para uma pedra que havia no caminho do desenvolvimento deles. Nós deveríamos saber, como líderes dessa companhia, saber onde estamos pisando e conseguir fazer com que nós e a nossa equipe desviássemos do cocô do cachorro que estava no seu caminho. Esse tipo de coisa é a coisa mais LinkedIn possível. Eu deveria postar mais no LinkedIn, eu não vou mentir, eu deveria, mas eu não posso, sabe por quê? Porque eu não tenho tempo e mais do que tempo, eu não tenho saco pra postar no LinkedIn. Por quê? Porque eu acho que tudo aquilo lá, além de ser aquela parada do entenda como isso é bom, lição de carreira, os nego LinkedIn, o pessoal, pra você ter ideia, o pessoal tá LinkedInando o Messi na Copa do Mundo, LinkedInaram o Neymar, LinkedInaram o show do Linkin Park, os caras tão viajando, mano. Aí o que que me pega? Além dessa tocada de qualquer coisa pode ser LinkedInado, me pega a segunda coisa. Será mesmo que tudo que tá lá é verdade? Saiu um estudo recente dizendo que quase metade por cento daqueles posts lá são inteligência artificial. Uou! Ah vá que o cara pisa no cocô e não consegue escrever um texto dele mesmo dando uma lição de coach corporativo no LinkedIn. Para, cara. E pra te provar, a gente vai falar sobre esse estudo agora. Mas antes, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Helios. Eu tenho 15 anos de gestão de finanças corporativas. Você pode ver isso lá no meu LinkedIn, se você quiser. Vai lá, confirma lá. Trabalho em uma das maiores multinacionais do mundo. E eu estou aqui para fazer com que você tenha um plano. Porque existe todo um jogo corporativo que é jogado enquanto você não vê. E esse jogo é jogado no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, no Great Place to Work, no cafezinho da sua empresa, em todos os lugares. Então bora falar então do LinkedIn sobre o porquê que eles estão usando cada vez mais inteligência artificial nas coisas de lá. Bom, então vamos lá. 41% do LinkedIn que você lê foi escrito por um robô de inteligência artificial e tem gente sendo contratada ou ignorada por causa disso. Então se você não usa o LinkedIn, você já tá putz, muito atrás das pessoas. E caso você não saiba, em cada 4 posts que você lê, então se você rolar seu feed agora, daqueles 4 posts que você tá vendo, 100% dele foi gerado por IA. Loucura, mas piora. O que que acontece? Esse estudo foi feito por essa empresa aqui chamada Pangram. Essa empresa chamada Pangram aqui, ela basicamente é uma empresa que ela trabalha com algoritmo para detectar que aquilo que você tá lendo, ou você escreveu, ou alguma coisa assim, tem inteligência artificial ou não. Então, basicamente, ele é um detector de inteligência artificial. Então, você consegue instalar isso no seu computador e eles analisaram 1 milhão de posts e eles descobriram o seguinte,
que 13,8% de todo o conteúdo escaneado é gerado 100% por IA. 25,7% dos textos longos, ou seja, de 250 ou mais palavras, são gerados por IA. 1 em cada 4. Loucura, tá? E aí, por fim, o estudo tem uma boa taxa de certeza de afirmação. Então, tem falso positivo aqui, mas assim, é quase 0% a chance dos caras errar. E aí, detalhe, esses números são o mínimo. O conteúdo meio que humanizado, ele não passa batido pelo detector, né? Você pode escrever um pouquinho, fazer assim, pô, tive uma ideia que pisei no cocô de cachorro, escreve o texto pra mim aí. A sua ideia, beleza, ela até vai, mas o problema é que quando ela começa a se escrever com IA, ela começa a cada vez mais ficar pior. E sabe o que é pior? Piora. Porque o LinkedIn, ele é meio que o epicentro. 41% dos posts longos do LinkedIn são 100% escritos por IA. É aquele negócio do tipo, se você não usar IA, você vai estar para trás. Mas isso não é apenas uma subversão tecnológica. Isso é sim uma revolução silenciosa que acontece. Sabe assim, mas isso é, não é só isso, mas é isso também. Quando você começa a adicionar essas coisas, você vê claramente que o texto foi escrito pelos inteligências artificiais. 30% dos posts curtos também. Isso aqui me pega muito, cara. Tipo assim, pô, você vai escrever um post de 50 palavras, você vai realmente usar IA? É isso mesmo? É isso que a gente tá se reduzindo aqui? Uma rede social de fantasmas de IA. E o LinkedIn tem 1/3 dos posts da amostra do estudo, mas ele concentra 62% de todo o conteúdo de IA detectado. Se eu for aqui, ó, pra cá, vocês vão ver o seguinte, o LinkedIn representa 62% e depois o Reddit, Medium e o Substack representam os outros 38%. Para quem não sabe, Medium e Substack são redes sociais de escrita. Então, basicamente, você escreve um texto, as pessoas vão te seguir para ler os textos que você faz. Loucura também você escrever com IA, tá? Loucura. Agora, o Reddit também é sacanagem, que é tipo um fórum na internet. E aí é uma pergunta que fica aqui. Se você abrir seu post agora, quantos posts do seu feed você apostaria que foram escritos por uma pessoa 100% e não por IA? Doido, né, cara? Aí, por fim, vamos aqui pra cá e a gente continua. Nisso aí não foi um estudo meio isolado. Teve um outro estudo feito também por uma empresa chamada Originality.ai em 2025, ou seja, ano passado, que analisou 3.368 posts de LinkedIn com um outro detector. Detalhe, aquela primeira estudo analisou 1 milhão de posts. Esse analisou 3.000, uma amostra bem menor. Beleza. E aí descobriu o quê? 53,7% dos posts longos são provavelmente IA. Metade. 189% de aumento no uso de IA desde o lançamento do ChatGPT. Porque é aquilo. Você simplesmente abre o ChatGPT, fala para ele gerar uma ideia lá e é isso. 107% do tamanho médio dos longos dos textos. Ou seja, aumentou o tamanho dos textos, porque quem usa IA escreve mais longo, obviamente. E aí, o que é o louco aqui é o seguinte, são 2 detectores diferentes, certo? São 2 detectores diferentes, com 2 amostras diferentes que falam a mesma coisa. Metade do feed que você lê no LinkedIn já não é 100% humano. E isso é perigoso, cara. Porque assim, se o ser humano não consegue escrever para uma rede social que, em teoria, ele precisa escrever, a que ponto chegamos, né? Por que isso é um problema? Porque, no fim, você precisa do LinkedIn para você conseguir pegar emprego. E é isso que pega. Então, onde a IA domina? E onde o humano ainda vence. Então, assim, posts relacionados a governo, saúde, estratégia são menos suscetíveis a IA. Média geral do LinkedIn, 53,7%. Então, tudo que tá aqui é menos. Wellness, desenvolvimento pessoal, 92%. Sabe o coach que você segue no LinkedIn? Provavelmente ele tá usando IA. E design e arquitetura aqui, que é quase 100%. Loucura, né? Loucura. E aí, por fim, qual que é o dado que ninguém comenta? Nos setores onde a confiança pesa, governo, saúde, estratégia, os posts escritos por humanos têm mais engajamento médio do que os posts de IA. Onde credibilidade importa, autenticidade converte. Olha que frase maravilhosa de IA que fizeram aqui pra você, ó. Onde credibilidade importa, autenticidade converte. Loucura isso aqui, tá? Enquanto isso, o jogo real continua rodando. Por quê? Porque o LinkedIn é o principal motor de vagas. Você precisa usar o LinkedIn para você ser contratado. Você tem mais de 3 milhões por ano de contratações que acontecem via LinkedIn, que foi o que a nossa amiga Paula falou lá. 7 ou 8 pessoas são contratadas por minuto no mundo.
mundo, segundo dados do LinkedIn. E aí, o LinkedIn tem cerca de 14.200 candidaturas por minuto feitas nesse ano. Ou seja, enquanto você tá vendo esse vídeo aqui, foram feitas mais de 142.000 candidaturas por minuto no LinkedIn em 2026. Então, gente, assim, para cada pessoa que foi contratada, é milhares de candidaturas. Eu já falei disso aqui num outro vídeo do canal, que as pessoas reclamam que o LinkedIn é tóxico, que nada acontece, esse candidato e tal. Mas, cara, esses dados aqui, velho, são dados, assim, a massa de pessoas é gigantesca. Então faz parte, assim, um funilzão, você tem que vencer esse funil, e aí o problema é o seguinte, metade das pessoas tem que competir, sabe com o quê? Com um textinho escrito por IA lá. Sabe por quê? Porque no fim, a atenção do recrutador, o cara vai abrir seu LinkedIn, vai olhar, e vai falar assim, esse cara não posta, esse cara não tem palavra-chave, esse cara não tem isso. Declinado. Nem vai fazer. Então assim, você fica meio num paradoxo. Você vai usar IA pra você continuar escrevendo e virar parte dessa estatística porque você precisa do emprego, ou não? Você não vai usar IA e vambora, eu sou a resistência, e eu não vou falar da Copa do Mundo por IA, e vou tirar uma lição de moral pro LinkedIn. E aí o que é louco é o seguinte, se você, assim como eu, quer escrever de verdade, fazer, sei lá, um processo como um criador de conteúdo, olha que curioso. Você vai lá, você se esforça, você escreve um texto, você, revisa o seu texto, organiza ortograficamente as palavras, monta um roteirinho, monta tudo, põe lá o seu texto. E aí sabe o que é louco? Você disputa espaço com conteúdo que é gerado em 10 segundos por IA. Loucura. Eu já peguei um tempo e fui escrevendo algumas coisas sobre alguns livros que eu lia no LinkedIn. Não vingou. Eu falei, mano, não adianta, não tem como vencer. O negócio é um jogo de quantidade, então é só se inscrever. Pisei no cocô, tira uma lição. Vlau, Copa do Mundo, outra lição. Vlau, show do Linkin Park, outra lição. Vlau, trocou o vocalista do Linkin Park, outra lição. Vlau, Brasil foi eliminado da Copa. Vlau, Bruno Guimarães bateu o pênalti torto. Vlau, é assim que funciona, gente. Não tem como vencer o jogo contra a IA. E esse é o paradoxo de quem tenta escrever pro LinkedIn. No fim, o algoritmo ele meio que já começou a punir, tá? Se você vê, o próprio LinkedIn tá combatendo isso com as ferramentas dele mesmo para tentar identificar o que é feito por IA. Então os classificadores de 2026 detectam texto cru de IA. 100% de IA já detecta, pum. Tá lá, inclusive o próprio coisa do LinkedIn também. Então assim, abertura genérica, estrutura repetitiva, pouca variação de frase. E o próprio LinkedIn já reduz a distribuição desse post, porque senão vai virar uma rede fantasma. É IA recrutando, IA escrevendo, IA na foto, IA... você é louco, hein? E aí, o que acontece? O LinkedIn, ele tá priorizando o que eles chamam de Human-Led Content, que é de fato, quando você para pra você escrever. Então, é a sua voz, um vídeo, os caras amam vídeo lá, tá? Voz pessoal, contexto, experiência real, eles ganham, de fato, alcance. A IA, ela serve como apoio, não como um substituto. E vou ser bem sincero e transparente com vocês, é exatamente assim que eu uso a IA. É como se ela fosse uma alavanca pro meu pensamento que já existe. Pisei num cocô, vamos escrever um texto. Eu quero falar sobre isso, isso e isso. Ele vai lá e escreve. E aí eu reviso, troco algumas coisas que eu não concordo e normalmente adiciono uma foto ou outra, porque eu acho que faz mais sentido pro LinkedIn. E o público meio que aprendeu a farejar o que eles chamam de AI slop, né? Que é a preguiça do IA. Aquele negócio do Bruno Guimarães bateu o pênalti torto. Loucura, tá? Usuários reconhecem conteúdo genérico, desconfiam e engajam menos. O backlash já começou, que é a revolução das próprias pessoas, né, mano? Ninguém quer lá ficar disputando espaço com o robô, só que para você ser contratado, você precisa disputar espaço com o robô. Então, ver esse paradoxo um tanto quanto complexo de lidar. E aí, por fim, gente, num feed onde metade é robô, você, ser humano, virou uma vantagem competitiva. Então, o que eu diria para você fazer se você quer escrever no LinkedIn? Porque, inclusive, se você for aluno da minha mentoria de carreira, que, inclusive, estamos com o formulário aberto, hein? Estamos fazendo um processo seletivo. Clica aqui embaixo nesse link, me conta por que você quer a mentoria de carreira, que a gente vai entrar em contato com você. E, de novo, gente, não é caro. E, aliás, sabe uma coisa que também não é cara? Deixa eu te contar. Ser um membro nesse canal, por menos de uma Coca-Cola gelada, você tem acesso a mais de 7 horas de conteúdo exclusivo. Eu falo lá sobre a minha vida, a minha carreira, falo sobre quando eu tive burnout, o que eu fiz para começar depois do burnout, eu falo sobre quanto é meu salário hoje, como foi a minha evolução do meu salário ao longo dos meus 15 anos de carreira, enfim, eu falo sobre um monte de coisa. Se considera aí se inscrever, e tem uma amostra grátis de uma mentoria de carreira, inclusive do vídeo aí da nossa amiga Amanda, a bancária. Então se considera se inscrever, porque assim, é de graça, gente, o melhor custo-benefício da internet é aqui, tá? Vamos lá!
Como você pode fazer para você escrever o seu post do LinkedIn se você não quer competir com o IA? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, é narrativa pessoal. É uma história que só você viveu. Pode preparar que, assim, eu sempre conto as minhas histórias ou histórias de alguém muito próximo de mim aqui nesse canal. Porque isso aqui é o que cativa. Mas, no fim, as pessoas só querem ouvir uma boa história. Como eu sei disso? Eu literalmente tenho na minha estante um prêmio de quando eu ganhei como o melhor contador de história da minha área na empresa. Olha só que coisa boa. Legal, né? Impressorinha 3D fazendo mágica, muito feliz. Gosto muito disso aqui, tá, gente? Tem uma galera da minha área que vê meus vídeos aí. Então, enfim, gosto muito disso aqui, sou muito feliz. Legal, então o narrativo pessoal tem que ser a sua história ou a história de alguém próximo com você para você poder conseguir, de fato, desenvolver essa história. Segundo, tem que ser um dado original. Número seu, do seu trabalho, do seu mercado. É o seu print, é a sua planilha, é a sua história de bastidor. Mas eu gosto de complementar isso aqui com dados de fato do mercado. Então, pô, sei lá, tô falando sobre o avanço da IA, igual eu tô falando aqui. Então eu vou lá e eu pesquiso. Não tiro informação da minha cabeça, entendeu, gente? Não tira a gente as coisas do pensamento. Então, às vezes, é legal também pesquisar e contribuir com isso aqui. Terceiro, posição clara. Opinião com assinatura. Texto genérico não gera confiança. E nem convite de entrevista, tá? E a IA é como apoio. Ela usa ela para você revisar e estruturar. A voz é sua. O robô é seu estagiário, não o porta-voz. Nossa! Quem tem chamado o robô de estagiário já faz uns 3... Eu tô em choque. Os caras parecem que descobrem o que eu falo. É claro que descobre. Você escreve tudo lá, o cara te entende e outra. Ele lê, ele vê, enfim. Gente, isso aqui veio pra ficar, tá? Não dá pra lutar contra a IA. Né? Se você tá tentando lutar contra a velha guarda, tem uma má notícia pra te dar. De novo, existe um jogo jogado no mundo corporativo e no LinkedIn que ninguém te conta. Não basta trabalhar bem, você precisa entender o jogo e ter um plano. E como você faz para ter um plano? Você se inscreve no nosso canal, porque aqui, ó, a gente faz conteúdos como esse para abrir sua cabeça e te ajudar de forma prática a vencer esse jogo corporativo. Esse jogo que é tão injusto, que tem que lidar com os caras que estão lá grudados na perna do chefe. É complicado, é complicado. E você? Você já usou o IA para escrever um post no LinkedIn? Eu vou fazer um exercício na área de membros. Eu vou escrever um post baseado numa reflexão aleatória que eu tô tendo aqui, ó. Por exemplo, meu vizinho tá fazendo uma obra em cima. Vou fazer um post sobre isso. Estou tomando café e meu vizinho tem uma obra extremamente barulhenta acontecendo no andar de cima. Escreva isso como uma reflexão viral de LinkedIn. Você vai ver o resultado disso lá na área de membros. E aí, nesse momento, você já sabe, clica aqui para ver mais conteúdos como esse, clica aqui para se inscrever e, por fim, não se acomode, comece a viver.